Fala primeiro ano, tá? Aqui eu vou passar mais um videozinho explicativo. Vamos falar um pouquinho aí sobre as leis de Newton, né? Vamos falar aí das primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Então, o que diz essa primeira lei de Newton? A lei da inércia diz o seguinte, que todo corpo, né, que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E todo corpo que está em movimento, que estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento, se não houver uma força externa, né, agindo sobre esse corpo. Então, o que essa lei ela quer dizer? Que se eu coloco essa caneta aqui parada, né, quietinha aqui, e não houver nenhuma força externa, ela vai ficar aqui em repouso eternamente. Agora, se eu venho e empurro ela sai do seu repouso. Assim como um corpo em movimento. Então, se eu chutar uma bola, ela tende a permanecer em movimento eterno. Mas por que a bola para? Né? Eu chuto a bola, vai chegar um momento que ela vai parar. Porque existem várias forças externas agindo sobre ela, né? Seja a ação do vento, a próprio atrito, né? Assim que ela toca no chão, ela tem uma força de ação ou reação quando ela tem um impacto, né? Com alguma, tipo, ela bate na parede, então tem uma outra força, né? De reação agindo da parede em relação à bola que pode fazer ela parar ou ela até mudar a sua trajetória. Né? Então, assim, tem várias forças externas que podem agir. Agora, se nenhuma delas agir, digamos que eu chutei a bola, ela não vai encostar no chão, ela vai permanecer, né, sem nenhum tipo de atrito, então ela vai ficar em movimento constante, tá? Essa é a lei da inércia. Nós podemos observar, né, um exemplo dessa lei na prática, é quando nós estamos dentro de um veículo e ele freia, né? Então, assim, o nosso corpo, né, apesar de nós estarmos em repouso, o veículo ele está em movimento, né? Então, nós estamos dentro do veículo em repouso, mas o veículo ele está em movimento constante. Quando ele freia, né, ele dá aquela freada brusca, ele altera, nós vamos para frente e voltamos, né? O nosso corpo ele sente a inércia, né? Porque ele tende a permanecer em movimento dentro do carro, né? Então, quando ele faz essa parada repentina, o nosso corpo tende a acontecer naquele movimento constante. Então, ele dá aquela balançada, né? E aí a gente sente a inércia acontecendo, tá? A segunda lei, né, a segunda lei de Newton, é a lei da superposição de forças ou princípio fundamental da dinâmica, tá? E ela diz o seguinte, né, que a força, né, a força ela tá relacionada à massa e à aceleração. Por isso, dessa formulinha que está aqui, ó. A força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando eu faço, né, uma força, né, eu vou empurrar um objeto, por exemplo, né? Então, eu vou empurrar uma caixa de 2 quilogramas, né? Que tem, vamos imaginar uma caixinha que tem 2 quilos de açúcar dentro. Eu vou fazer uma determinada força, né? Então, assim, eu não preciso fazer uma força tão grande para empurrar essa caixa. Agora, vamos imaginar uma caixa onde eu tenho 10 sacos de arroz, né? Cada saco de arroz tem 5 quilos, então uma caixa onde tem 50 quilos de arroz. Eu vou ter que fazer uma força bem maior para empurrar essa caixa, né? Digamos que essas duas caixas, elas estão no chão. Uma caixa com 2 quilos de açúcar e uma caixa com 10 sacos de arroz, totalizando 50 quilos. As forças, né, que precisam ser feitas para empurrar cada uma dessas caixas, elas são diferentes, né, e elas são proporcionais à massa da caixa, tá? Então, a força resultante, ela é proporcional à massa e à aceleração do objeto, né? Então, se eu quero que o objeto se mova
mais rápido, né, uma aceleração maior, eu tenho que aplicar uma força maior, tá? Então, agora vamos imaginar a situação, né, em relação à aceleração. Eu falei a relação falando de massa, né? A caixa de 2 quilos de açúcar e 50 quilos de arroz, né? Agora, vamos imaginar, as duas caixas têm 2 quilos de açúcar, duas caixas iguais, com a mesma massa. Só que uma eu quero, né, empurrar, né, mais rápido e a outra eu quero que ela vá mais lentamente. Então, a força que eu vou aplicar para essa que eu quero que vá mais rápido, ela é maior do que a força que eu vou aplicar para aquela caixa que eu quero que vá devagarzinho, tá? Então, a força ela é proporcional tanto à massa quanto à aceleração do objeto, tá? Aqui, eu vou mostrar para vocês esse muito bacana aqui, ó. Esse é da Brasil Escola. É um mapa mental, falando exatamente da segunda lei de Newton, tá? Seria legal que vocês colocassem aí, né? Aqui ele já tá falando da força-peso, que é a força da gravidade, né? Quando eu tenho um movimento, quando ele é horizontal, eu preciso considerar a força da gravidade, né? Então, aí é o peso, né? Que é uma força existente quando o objeto tá caindo, é relacionado à massa e à gravidade aqui do planeta Terra, né? Que a gravidade, ó, tá aqui, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade, ela é uma aceleração, tá? Só que ela é uma aceleração no sentido, o quê? Horizontal, que age de cima para baixo, tá? É uma força constante que está aqui, né, ao redor do nosso planeta Terra, e vai ter sempre esse valor de 9,8. Alguns exercícios aí, né, eles aceitam o arredondamento para 10, tá? E aqui tá, né, a formulinha que eu falei para vocês da força resultante, né? Aqui tem um exemplo. Aí aqui ele usa também a formulinha da aceleração, porque muitas vezes, né, no exercício ele é apresentado a velocidade e o tempo. E aí eu preciso calcular a aceleração para colocar aqui na formulinha de força resultante, né? Aqui eu tenho a força de tração, que nós vamos ver depois, tá? Então, assim, tá bem bacaninha aqui esse mapa mental. Seria ideal que vocês fizessem o mapa mental. Se quiser mudar, fazer de acordo com o que vocês entenderam, né? Colocar a primeira e a terceira lei de Newton também, tá? Mas esse aqui tá bem legal. E vamos para a terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Essa é uma lei da vida, né, gente? Toda ação gera uma reação. Isso é fato, isso aí é uma coisa que Newton trouxe para nós e nós temos que levar na vida, tá? E essa é uma lei muito simples, tá? Que ele diz o seguinte: toda força aplicada, né, ela vai gerar uma força resultante, tá? De mesma intensidade, porém no sentido oposto, tá? Então, é o seguinte, quando eu empurro, né? Vamos lá na minha caixinha, tá? Eu tenho lá a minha caixinha com 2 quilos de açúcar, tá? Aqui a minha caixinha, tá? Eu aplico aqui a força para empurrar ela, certo? Ao mesmo tempo que eu estou aplicando essa força, existe uma força de igual intensidade, porém no sentido contrário, tá? Senão, a gente ia tocar no objeto, ele ia sair num movimento, né, infinito aí, não. Então, assim, toda força aplicada, ela exerce, né, uma força oposta, tá? Então, quando eu soco a parede, né, se eu pego a minha mão e soco a parede, existe uma força contrária da parede em relação à minha mão. Por isso, machuca a mão quando eu soco a parede. Senão, eu ia simplesmente socar a parede e não ia sentir nada na minha mão. Mas dói se eu socar a parede, porque a parede também exerce uma força contrária, né, de mesma intensidade. Então, se eu socar a parede com muita força, a dor vai ser maior do que se eu socar a parede
de levinho, né? Dá um soquinho assim na parede, não vai doer. Porém, se eu socar a parede com muita força, a força de reação da parede com a minha mão vai ser bem maior e a dor também será maior, tá? E aqui eu coloquei um exemplo, né? Um exemplo legal aqui. Então, vamos ler aqui o exemplo. Um corpo de massa igual a 2 kg move-se em um piso horizontal sem atrito, tá? Então, aqui ele diz isso bem claro, para que nós não precisamos, né, considerar a força de atrito, tá? Se não existe isso aqui, nós temos que pensar que existe uma força de atrito que nós temos que colocar no nosso cálculo, tá? Então, aqui ele elimina a força de atrito. Então, com velocidade inicial de 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 newtons, durante um intervalo de tempo de 3 segundos, determine, tá? Então, gente, vamos lá. Primeiro passo, quando eu vou resolver um exercício, vamos identificar todas as informações que o exercício me passa, tá? Então, começando lá do início. Um corpo de massa igual a 2 kg. Então, ele me dá massa, que é 2 kg, tá? Move-se em um piso horizontal sem atrito com velocidade inicial, V inicial ou V0, igual 36 km por hora, tá? Quando submetido a uma força de 4 newtons, tá? Força 4 newtons, né? Durante o intervalo de tempo, então, ele já me dá o intervalo de tempo, delta T, 3 segundos. Só lembrando, gente, a nossa força, né, resultante, aqui em newtons, as unidades que ele utiliza aqui, ó, newtons, ele é equivalente a quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Para eu encontrar a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado, essa velocidade, ela tem que estar em metros por segundo, tá? Então, lembrando, né? Eu tenho em quilômetros por hora. Para passar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, tá? Então, aqui eu vou fazer divisão. 36 km por hora dividido por 3,6, eu vou ter 10 metros por segundo, tá? Então, a velocidade inicial eu vou usar 10 metros por segundo. Então, primeiro ele quer saber, determine a aceleração do corpo. Bom, então, determinei os dados, né? Cheguei aqui à conclusão que a massa 2 kg, né? A velocidade inicial é 10 metros por segundo, força 4 newtons, né? E variação de tempo 3 segundos, tá? E agora nós vamos resolver qual é a aceleração deste corpo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a força, eu tenho a massa, posso descobrir a aceleração utilizando a segunda lei de Newton, né? Onde força é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, vamos utilizar, né, a segunda lei de Newton. A força é 4 newtons, a massa 2 kg. Qual o valor da aceleração, né? 2 está multiplicando A, passa para cá, dividindo. Então, eu vou ter 4 sobre 2 igual a aceleração. O valor da aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, resolvi a B. A velocidade ao final dos 3 segundos, tá? Então, ele quer saber qual é a velocidade final.
Então, lembrando que a fórmula de aceleração é a variação de velocidade pela variação do tempo, certo? Só que ele quer a velocidade final. Nós temos a velocidade inicial, né? Então, nós temos a aceleração também, que é 2. Lembrando que variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. ΔT, nós temos também 3 segundos, tá? Então, nós temos também a velocidade inicial, queremos descobrir qual é a velocidade final. Então, qual é a velocidade final? Sabendo que a velocidade inicial é 10 metros por segundo, tá? Aqui nós vamos utilizar metros por segundo, que o tempo está em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? Então, vamos aqui. O 3 está dividindo, vamos passar para cá, multiplicando. Então, eu vou ter 2 vezes 3 igual a velocidade final menos 10. 2 vezes 3, 6, certo? 10 está subtraindo, passa para cá, somando, igual a velocidade final. Então, a velocidade final é igual a 16 metros por segundo, tá? Já descobrimos a B, tá aqui. Então, a A tá aqui, que é a aceleração 2 metros por segundo, velocidade final 16 metros por segundo. A C, ele quer saber qual o espaço percorrido ao final dos 3 segundos. Aqui nós vamos usar aquela equação de Torricelli, que eu falei na nossa aulinha de sexta-feira, tá? Lembrando que a equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes variação do espaço. Então, ele quer saber justamente o espaço percorrido no final dos 3 segundos. Então, qual foi o espaço percorrido? Ó, isso aqui é que nós vamos descobrir. Tenho a velocidade final? Tenho. Eu descobri aqui, ó. Velocidade final, 16. Então, vou colocar aqui, ó. Eu já tenho velocidade final, 16 metros por segundo. Descobri também aqui na A, a aceleração. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, já tenho mais esses 2 dados que eu descobri na A e na B. Então, agora, vamos lá. Seguindo a equação de Torricelli, velocidade final, 16 ao quadrado, que é da fórmula. Velocidade inicial, tá aqui, ó, 10 metros por segundo. 10 ao quadrado também, que é da fórmula, mais o 2, que é da fórmula, mais a aceleração aqui, ó, que é 2 também, vezes o ΔS, que é o que eu quero descobrir, tá? Vamos lá, 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que vai dar 256, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Sim, né? Então, primeiro eu resolvo as potências. Dá para eu resolver essa multiplicação aqui também, tá? 2 vezes 2, 4, né? Vezes ΔS, 4 ΔS, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Esse 100 aqui tá positivo, vamos passar ele para cá negativo. Então, eu tenho 2,56 menos 100, tá? Eu não posso ainda somar isso aqui, ó, porque eu não sei o valor de ΔS. Isso aqui é uma multiplicação, tá? Eu não posso resolver essa soma antes de resolver a multiplicação, tá? Então, 4 ΔS. 4. 256 menos 100, 156, igual 4 que multiplica ΔS, né? 4 tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 56 dividido por 4 igual ΔS. 156 dividido por 4 é 39. Então, o espaço percorrido foi 39 metros.
e resolvemos o nosso exercício, tá? Então, é isso, pessoal. Até mais.